E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vão abalar a estrutura do comércio mundial. Sim. Ou seja, comércio livre, economias conectadas, globalização está afetada. Internet global. Isso, por uma questão de esferas tecnológicas. De guerra. Você tem consequências de dificuldade de globalização por uma questão econômica, financeira, de trânsito. Você tem uma ascensão de nacionalismo que você trouxe, que acho que também é uma consequência real. Você tem uma corrida armamentista, dado que nós temos um conflito e uma guerra de proporções que não tínhamos há mais de 80 anos na Europa. Você tem um pano de fundo de um choque que eu entendo que é entre democracias e o mundo totalitário. Então, assim, se a gente está tentando aqui talvez fazer um desfecho, um resumo de quais são as consequências, nós estamos falando de um mundo muito mais instável, certo? E fundamentalmente diferente do que a gente tem. Fundamentalmente diferente. É consensual entre vocês três? O mundo já é mais instável e vai ficar mais instável? Porque, independente agregar, e aí sim eu acho que o comércio, ele, de certa forma, ele não garante a paz, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e o Reino Unido tinham uma relação comercial super forte. Para quem está ouvindo a gente, né, dentro da RI tem o liberalismo vai dizer que a interdependência econômica traz a paz. Eu sim que eu concordo com você, eu também estou totalmente de acordo. Eu não acho que garante a paz. Eu acho que a globalização, de certa forma, a relação comercial, ela pode atenuar um pouco desavenças, porque há interesses mútuos em manter uma cordialidade mínima, uma estabilidade mínima. E aí a desglobalização pode... Ele enfraquece esses grupos dos dois lados e pode empoderar grupos com uma visão menos pacífica, né? Ou seja, isso eu concordo. Eu acho que é difícil argumentar agora que a gente simplesmente viverá uma continuação do que era de um conflito. E muita gente fala, mas não de um conflito, mas de um mundo pós-unipolar, de certa maneira. Isso, pós-fim da União Soviética. Pós-Guerra Fria. Não, isso sim, eu acho que há um consenso. Eu só quero dizer, é claro que isso vai ser uma realidade. Eu só acho que eu muitas vezes eu cuido a alguns, eu entrevisto há vários anos ex-presidentes e ex-chanceleres da América Latina. É um projeto de história oral que a gente tem. Então a gente senta com o ex-presidente de Honduras, o ex-chanceler dos Estados Unidos. Nós já entrevistamos conjuntamente alguns políticos. E o que percebo, por exemplo, no caso americano, que é a compreensão de Cuba é menor. Por quê? Porque se você é cidadão americano e você quer estudar Cuba, você tem uma limitação enorme que um pesquisador espanhol não tem. É muito difícil você, como americano, fazer pesquisa em Cuba. Então, em parte, eu acho que essa falta de compreensão pode, mas não de maneira indireta, pode dificultar a condução de umas boas políticas públicas em relação a esse país. Tudo bem, mas assim, o que eu acho que a gente não pode perder desse raciocínio tá bom, nós estamos dizendo que então, a gente concordou, nós três, que o mundo está mais instável. Sim. O que significa um mundo mais instável? Como que é o comportamento dos países num mundo mais instável? Assim, tenho a minha visão, queria ouvir a de vocês. Eu tenho dado um curso desde 2017 chamado Mundo em Crise, um curso eletivo lá na faculdade. E em 2017, o que me motivou a oferecer esse curso tinha sido a eleição do Trump. E a gente estava discutindo muito essas mudanças na democracia, esses populismos que estavam emergindo, etc. E a cada semestre que eu dou esse curso, eu vou mudando um pouquinho o mote do curso, porque as coisas vão mudando. Houve um momento em que eu até pensei se valia a pena continuar dando esse curso, porque o mundo parece ter entrado numa certa estabilidade, ali 2019, 2018, 2019.
Mas aí as coisas começaram a acontecer de novo, né? Teve a ameaça, aquela briga com o Irã, a morte do Soleimani, aí depois começou a aparecer um monte de coisa e eu comecei a reativar o curso, justamente trazendo essas outras crises que estavam aparecendo até culminar nisso aqui que a gente está vivendo. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, olha, existem 3 grandes interpretações sobre o que está acontecendo. Uma que é aquela realista que a gente comentou mais cedo, a coisa da disputa por poder. E nesse sentido o mundo está em crise porque a gente está vendo um desequilíbrio de poder. O mundo ele foi governado pelos Estados Unidos do ponto de vista de poder durante 3 décadas, basicamente. E aí a gente está vendo a ascensão da China hoje fazendo um contraponto. E essa ascensão chinesa está reposicionando os 2 países no tabuleiro global, gerando impactos tectônicos sobre o resto do mundo. Inclusive isso aqui seria um efeito de uma nova bipolarização entre China e Estados Unidos. Essa é uma interpretação possível. China e Estados Unidos? A ascensão da China puxa a Rússia, quer dizer, a ascensão da China permite que a Rússia faça coisas que ela não poderia fazer se o mundo fosse só liderado pelos Estados Unidos. Faz sentido. Então você tem só para dizer, a Rússia assinou vários grandes acordos estratégicos antes de começar a guerra. Inclusive acordos de venda de gás muito vantajosos de longuíssimo prazo, décadas, e um mês antes da invasão. Grãos também, mas um mês antes da invasão, um acordo de uma amizade sem limites, entre aspas, que é um termo utilizado. Essa frase é muito impactante. Que é, obviamente, uma forma da Rússia ter um backup para poder se preparar para uma ruptura. Na minha visão, a China está fazendo um teste. Deixa eu ver como é que vai ser a reação, deixa eu testar o cenário, assim, são estrategistas Sun Tzu. Sun Tzu é isso, é você entender, ler o inimigo, inteligência, informação, testar o que vai acontecer, testar a resiliência? Não é resiliência, é a determinação do seu inimigo para responder. Então, tipo assim, vai lá, a Rússia testa, vamos ver, eu vou entender como que eles vão se comportar. Mas o que você estava falando? Mas de todo modo, acho que de todo modo é isso. O mundo está em crise e isso aqui está acontecendo porque há um reequilíbrio de poder em que a China está ocupando um espaço que ela não ocupava. Entendi. E preenchendo um lugar de polo de poder que só os Estados Unidos tinham por 30 anos. Aí uma outra interpretação que acho que a gente já tocou aqui também ao longo da nossa conversa é justamente o pesadelo liberal, né? Quer dizer, os liberais eles estão olhando para o mundo hoje. Vilela, a gente passou 30 anos pós-Guerra Fria, democracias expandindo, ficando mais consolidadas. O número de democracias do mundo aumentou muito, né? Eram tipo 90 no fim da Guerra Fria e hoje são 120, quase 130. Só que aí o que aconteceu? Depois de 2008, você começa a ter um retrocesso, uma ressaca democrática. As democracias vão ficando mais fracas, algumas vão deixando de ser democracias. O caso da Rússia, por exemplo, que teve aquele ensaio de democracia nos anos 90 e depois perdeu. E junto com a derrocada da democracia, você tem também uma desglobalização que gera rupturas nessa interdependência. E aí tem uma terceira interpretação que essa a gente não tinha colocado na mesa e eu só quero pontuar. Porque ela é muito limitada para explicar o que está acontecendo. Você está falando do quê? Construtivismo. Não, está falando marxismo. Vamos lá. Marxismo. Que são as pessoas que estão dizendo que no limite isso aqui é mesmo? É o colapso do capitalismo. Mas eu só quero dizer, é importante, a gente precisa, é bom você trazer isso, porque é uma abordagem teórica que eu não quero te interromper, mas só dizer que até hoje é importante no debate acadêmico. Então, só para te... O marxismo aqui, que ninguém se assuste, né? Não é defender comunismo nem nada, mas é basicamente dizer o seguinte, olha, existem leituras de mundo marxistas, eu não estou nem falando de Lenin, nem das coisas raiz, não. Estou falando de gente dos anos 70, dos anos 80, que fala o seguinte, olha, isso aqui, que é uma guerra dessa proporção, ou que pode chegar a uma proporção global, ela nada mais é do que o sintoma do fim de um ciclo de acumulação capitalista. Você pega dos últimos 500 anos, você teve lá vários ciclos, mercantilista, industrial, e toda vez que esse ciclo ele sobe e desce, na hora que ele desce, você tem um conflito. Conflito? Entre modelos de acumulação de capitalismo. Então isso aqui poderia ser, por exemplo, um sintoma de que o capitalismo liberal americano está indo para o espaço,
e de que uma nova ordem centrada na China, pós-ocidental, que é o livro do Oliver, está se firmando a que partir não é um de livro marxista, tá? Não, mas a partir de um modelo capitalista diferente daquele que prevalece hoje. É que chamar o modelo... Que é o capitalismo de Estado, alguma coisa assim. Chamar de capitalismo é uma... Enfim... Não, mas eu também não defendo essa visão, mas o ponto não estou dizendo que você defende, eu estou dizendo talvez o que a gente esteja vendo... É que assim, que essa visão ela é muito mais simplista, porque dizer que todas essas relações de tudo isso que está acontecendo, elas são puramente entre exploração econômica, de capital... Eu tô pensando assim, modelo... ela não consegue descrever a riqueza do que nós estamos aqui há horas falando. Ela não consegue. É uma visão menor. Menor dentro do que Acho a gente que é mais consegue menor esperar. muito probabilidade, você está falando? Antiquada. Não, é uma interpretação que não tem tanto aderente assim. Tá. Não é todo mundo não que tem defende mais, essa... porque é um negócio No que Brasil, você não consegue... acho que se você lê em termos numéricos, tem ainda muitas publicações, etc. Também para explicar o passado, né? Muitas teorias, não só... Eu acho que o que a gente está fazendo, de certa forma, é o mais difícil, vamos dizer, da disciplina, que é discutir algo que está acontecendo hoje. A gente não tem um distanciamento, né? Que, por exemplo, né, o que